Senhor para todos os cristãos debaixo desse céu, e quero fazer esse vídeo nessa manhã expressando algo maravilhoso, né? Falar de Jesus Cristo. O Jesus de Nazaré, o que nasceu da mulher, né? Ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei. Jesus de Nazaré veio cumprir a lei, veio pagar as nossas dívidas, né? Perdoou nossos pecados, sarou nossas enfermidades, nossas dores. O Jesus de Nazaré. Mas o Jesus de Nazaré morreu e consumou tudo, foi consumado por ele na cruz. Né? Tudo na cruz. Aí a gente pergunta, né? A lei pergunta que Jesus de Nazaré veio estabelecer, ele disse que não veio destruir a lei, mas veio cumprir, né? Cumprir a lei. A lei de quem? De Moisés. Então, no livro de Hebreus, diz assim, livro de Gálatas 3:10, que aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Eu quero ler aqui essa passagem, né? Para não deixar em branco, né? Porque falando da lei, Cristo veio cumprir a lei. Diz assim, ó, Gálatas 3, verso 10, diz assim, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, todo aquele que permanecer em todas essas coisas que estão no livro da lei para fazer. Então, eu quero dizer, a lei, quando fala de lei, está trazendo maldição, o Velho Testamento, porque Cristo, ele ressuscitou dos mortos e nos deu direito de ser filho e não de servo. Na lei, eu era servo, era terra, era ovelha, mas em Cristo Jesus nós não somos mais ovelha, nós somos filho. Jesus nos reconciliou como filho e herdeiro. E está escrito essa passagem. Eu quero dizer, se nós somos filhos, o Velho Testamento diz que nós somos ovelha. Mas o Velho Testamento foi destruído na queda do Templo de Salomão. Na queda do Templo de Salomão, a lei deixou de existir. Porque quando estava o Templo de Salomão em pé, a lei estava de pé. Tinha sacerdote, tinha um sacrifício. E hoje a igreja, né, de placa, que tem placa, que exerce pastor dentro, ela também está cumprindo, está tendo regra, doutrina, está tendo ordem, mandamento. Então isso é lei. E quando isso se cumpre dentro de uma igreja, de um local chamado igreja, que não é igreja, igreja Y, isso não é igreja, igreja somos nós. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos, aí o Senhor está. Mas Deus não fala, quando Paulo fala da gente estar reunido, congregando, ele está dizendo que a gente pode estar congregando em qualquer lugar, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser debaixo de uma ponte, pode ser no asfalto, pode ser numa rua, pode ser numa quitandazinha. Onde tiver 2 ou 3, ali está o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, não o corpo de Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré, ele era o corpo e ele era o pão. Eu quero trazer essa revelação sobre isso. Jesus de Nazaré, ele era o corpo e o pão. Quando ele disse ali em Mateus 26, 28, esse aqui é o meu corpo que é partido por vós. Jesus de Nazaré disse isso, que o pão ali era o corpo dele. Mas como Cristo ressuscitou, ele estabeleceu a igreja como cabeça. Ele sendo cabeça da igreja. E se ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo dele, somos o corpo. O corpo vivo que anda, e não um local chamado de igreja. Eu nunca vi a igreja congregar no local. Nós somos igreja para reunir, onde tiver 2 ou 3 reunidos no lugar, e está o corpo de Cristo. Eu quero falar da ceia, né? Não é ceia, aquilo ali é a Páscoa, que Jesus mesmo disse. O Jesus de Nazaré disse que ele ia comer a Páscoa pela última vez. E se você quer entender essa passagem, em 1 Coríntios 11, versículo 20, diz assim Paulo, Paulo escreveu assim, quando nós ajuntarmos em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Quer dizer, se não é para comer a ceia do Senhor, e por que eu estou comendo? Eu estou desafiando a Cristo, o autor e consumador de nossa fé, o cabeça da igreja,
Porque Paulo veio do céu, foi o terceiro céu, e trouxe a mensagem da graça. Aqui. Voltando, né, para o desigrejado, como estão falando, né, realmente nós somos desigrejados, porque nós não temos igreja, nós somos a igreja. Então, somos desigrejados porque não temos uma igreja, um local, uma lei. Aonde tem uma igreja, tem Moisés como cabeça desse lugar chamado igreja. Entenda isso, porque se tiver doutrina, se tiver batismo nesse lugar, tiver o corpo de Cristo nesse lugar, tiver jejum, muita oração, submonte neste lugar, é a lei de Moisés. É a lei de Moisés. Quando fala que aquele lugar ali tem essas coisas que eu estou dizendo, que eu já disse, chama-se Moisés é o cabeça desse lugar. E se Moisés é o cabeça desse lugar, Cristo não está nesse lugar. Porque quem está ali é Moisés, é a lei dele. Quando eu falo que Jesus é o pastor da igreja, é o único pastor, por que ele diz isso? Porque ele diz aqui, ó, no livro de Hebreus 8, eu vou ler só o 11, né? O 10 e o 11. Mas diz assim, ó. E não ensinará cada um seu próximo, e nem cada um seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Realmente é bom a gente falar assim, tu aceita Jesus? Eu aceito Jesus. Como é que eu vou aceitar aquele que me reconciliou como filho? Aquele que me chamou, que me tirou das trevas, que me colocou nas regiões celestiais para adorar o Pai em espírito e em verdade, aquele que perdoou meus pecados, aquele que tirou todas as minhas dores. E na palavra de Efésios 2,8 diz que nós somos salvos. Então eu quero dizer que eu não preciso ser batizado, eu fui batizado nas águas realmente, por falta de entendimento. Porque nas águas, o batismo nas águas é o batismo da lei. Porque Cristo, o Jesus de Nazaré, se lavou, foi lavado o cordeiro lá na lei, em Levítico 20, ele foi lavado aquele cordeiro para ser imolado, mas ele, por uma vez só, fez e imolou por todos nós, perdoou todo o nosso pecado. Aquele cordeiro. Peraí. Quando Jesus se batizou, ele estava cumprindo a lei, aquele passar a lei lá do passado. Mas voltando para os dias atuais hoje, o Cristo já nos salvou. Eu vou te deixar aqui em Efésios 2,8 para que vocês entendam melhor essa passagem, né? Porque Cristo já nos perdoou nossos pecados e nos salvou. Diz assim, ó, Efésios 2,8, Efésios 2,8, diz assim, ó, Efésios 2,8 diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que vem da obra, para que ninguém vos gloria. Então quer dizer, a palavra em Efésios 2,8, nós somos salvos, né, em Cristo Jesus, não no Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, eu quero deixar bem claro assim, ele foi o caminho, a verdade e a vida. Hoje, em Cristo Jesus, é um novo caminho no Espírito Santo. Então, essa palavra aqui, ela tem muito a que dizer para que nós podemos entender com a mente ativada. Se você abre essa Bíblia para ler e não abre a consciência, você vai ficar aqui na leitura. Só na leitura, lendo essa passagem aqui, só isso. E vendo o que está aqui. Mas a revelação vem do Espírito Santo, não é de homem, não. Quando eu disse aqui em Hebreus 8, capítulo 8, que nós não precisamos de pastor, realmente, precisamos que alguns nos dirijam a nós, com a palavra de entendimento, para que nós diminuímos e a palavra de Cristo cresça dentro de nós. Então eu quero dizer para os amados irmãos em Cristo, que Jesus já salvou o mundo. A Bíblia diz, se tu crer no coração e confessar tua boca, será salvo. A Bíblia não está dizendo, no Velho Testamento, que você precisa comer o corpo de Cristo, se batizar, porque eu vou deixar aqui uma passagem no livro Quando eu disse que na mensagem de Cristo, né, a mensagem de Cristo, o que ressuscitou entre os mortos,
Quando eu disse, quando eu falo que nós não precisamos comer o pão de padaria, por que o pão de padaria? Porque nós somos o corpo de Cristo. Jesus, o Cristo, é a cabeça da igreja. E aí eu pego o pão de padaria, vou comer, eu estou dizendo que eu sou o corpo e vou comer o segundo corpo, que é o corpo de Jesus de Nazaré. Se Jesus de Nazaré já morreu e ressuscitou Cristo, só existe um corpo só, que é a igreja. Então esse pão de padaria é o que mesmo? Veja só, Efésios 4, a partir do 4, diz assim, ó, há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança, em uma só vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Esse batismo aqui é o batismo na cruz. Nós somos batizados na cruz com Cristo. E na cruz ficou ali o velho homem. E nas águas não fica o velho homem lá nas águas. Ali foi para purificar Jesus. Então eu quero deixar para vocês assim, ó, que se você estiver comendo o corpo de Cristo, o corpo de Jesus de Nazaré, o pão, você pode estar comendo maldição. Porque se você não guardar o sábado, se você não tiver um sacerdote, você está debaixo de maldição. Porque na lei de Moisés tem que ter um sacerdote, tem que ter o templo de Salomão, e o templo de Salomão caiu. Não vai ser erguido mais não, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Eu quero deixar bem claro para você que nós somos o templo do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo habita em nós, através do Espírito que o homem tem. É através do Espírito. Então, se eu digo que o tempo, eu vou comer, ser batizado com o meu corpo, dar dízimo, essas coisas, eu estou trazendo a lei. Então, Cristo morreu de balde para a gente. Então, eu quero deixar esse vídeo e que vocês analisem bem, sabe, essa passagem. Eu sou um desigrejado, Roberto, aqui, porque vivi 27 anos dentro de uma congregação, dentro de uma igreja praca, mas eu nunca vi Deus falar comigo. Eu nunca vi Deus dirigir uma palavra para mim. Porque como Deus falava comigo? Através do homem. E através do homem trazia a mensagem do homem. Mas em Cristo, assim, em Hebreus 1 diz assim, que no passado falou pelos pais profetas, pelo rei, mas hoje fala pelo Filho, pelo Espírito. E não eu dirigir uma palavra para fulano, dizer que Deus está me dando um recado para fulano, Deus está inimigo lá de fulano, se o mesmo Espírito está em mim, está nele, como é que Deus vai deixar de falar? Eu quero agradecer esse vídeo, né? Que vocês tenham um bom dia de segunda-feira, nesse dia maravilhoso, que Deus abençoe a todos, com toda a sorte de bênção. Somos abençoados com toda a sorte de bênção. Eu não tenho que dar nada para ser abençoado. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênção.